Muito boa tarde a todos. É uma alegria sempre estar aqui mais uma vez. Boa tarde aos que estão aqui, aos que nos assistem em casa, aos que vão assistir depois, essa coisa de falar para o futuro, assim, que isso fica no YouTube. E nesse agradecimento aqui, uma lembrança também aos que estão presentes de desligar o som dos celulares, por favor, quem puder. Hoje damos prosseguimento ao ciclo da cadeira 41, essa coisa que eu inventei para a gente refletir sobre as nossas faltas, carências, lacunas e tantos outros mais ou menos sinônimos que a gente podia usar aí. Hoje vamos reverenciar e abordar a lembrança de Sérgio Buarque de Holanda, historiador do cotidiano, o nome que Laura deu à sua palestra, e é um excelente nome. A conferencista é Laura Melo Souza, que se bacharelou em História na USP, realizou mestrado e doutorado em História Social, também na USP, ingressou como docente no Departamento de História em 83 e se tornou professora livre-docente em 93 e titular em 99, em História Moderna, no mesmo departamento, onde se aposentou em 2014. Foi Thinker Visiting Professor na Universidade do Texas, em Austin, em 98, na Cátedra Guimarães Rosa. Na Universidade Nacional de México, a UNAM, julho de 2006. Foi titular da Cátedra de História do Brasil na Sorbonne Université, de 2014 a 2022. Pesquisou em arquivos e bibliotecas brasileiras, portuguesas, italianas, francesas, inglesas e norte-americanas, e se mais houver, ela chegara. Seus temas de pesquisa são pobreza e desclassificação social em Minas Gerais do século XVIII, feitiçaria e religiosidade popular no Império Atlântico Português, história cultural no período colonial, concepções do mundo natural na época moderna, crise do Antigo Regime e invasões napoleônicas, variados e fascinantes todos. Seus principais livros: Desclassificados do Ouro, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Inferno Atlântico, O Sol e a Sombra, Cláudio Manuel da Costa, O Letrado Dividido e O Jardim das Hespérides. Com a palavra, então, muito bem-vinda aqui, Laura Melo Souza. Boa tarde. Agradeço imensamente à ABL esse convite, que muito me honra e inclusive, pelo fato de se tratar de Sérgio Buarque de Holanda. Eu cometi uma ousadia e mudei o nome da conferência, porque eu comecei a escrever e ela virou uma coisa diferente do que eu tinha cogitado inicialmente. Então, Ana Maria, você me desculpe, mas o que eu vou projetar está aparecendo? A escrita, aqui está a estrutura da fala, e o título é Sérgio Buarque de Holanda e uma certa escrita da história. Então, o que eu estava escrevendo se insurgiu contra mim e eu tive que aceitar. Né? Tem que aceitar. Nessa hora não tem outro jeito. Não tem jeito. Ao celebrar o Recife Natal, em 1925, Manuel Bandeira não evocou a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais, nem a cidade dos Mascates, ou a que foi cenário das revoluções libertárias, indo a contrapelo do mais óbvio e opondo a memória à história. Ele consagrou o Recife da sua infância, o da Rua da União, o dos pregões populares.
Quando fiz a escolha do recorte do que lhes apresento aqui, o primeiro exemplo que me veio à cabeça foi o do poema de Manuel Bandeira. O Sérgio Buarque de Holanda, de que tratarei hoje, não é aquele mais evidente, visitado por vários especialistas, o do ensaio de estreia, Raízes do Brasil, o da tese de cátedra, Visão do Paraíso, ou o que, no fim da vida, voltou-se para a história do Segundo Reinado, do Império à República, por muitos considerada a sua obra-prima. Vou me ater ao autor que, admitindo ter sempre se devotado, eu cito, ao campo dos estudos brasileiros com uma curiosidade dispersiva e mal educada, aproximou-se da história, levado por circunstâncias variadas e inconstantes, até que, em 1958, o interesse se estabilizasse por meio da eleição para a Cátedra de História da Civilização Brasileira do Departamento de História da Universidade de São Paulo, que ocupou até se aposentar 10 anos depois, em protesto às cassações ocorridas no meio universitário, em decorrência do AI-5. Antes disso, havia sido jornalista, crítico literário, escrevera um dos grandes ensaios da cultura brasileira, atuara esporadicamente em universidades como auxiliar de pesquisa ou ministrante eventual de cursos sobre literatura e história brasileira. O percurso do autor rumo à história, tal como concebida e praticada pelos profissionais da disciplina, fez-se aos poucos, com hesitações, inseguranças, incertezas e uma permanente necessidade de ganhar dinheiro, que o levava a aceitar o que aparecia. Num depoimento dado em junho de 1981, esclareceu, em parte, os meandros que retardaram a sua definição profissional. E eu cito: os jornais pagavam artigos de crítica literária, ou seja, fazer crítica histórica não adiantava nada. Quando eu estava com falta de dinheiro, era a crítica literária que me ajudava. Eu mandava textos para publicar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, no Norte, até que dava um dinheirinho. Quem sabe, justamente por isso, tenha produzido obra tão original e variada. Dotado de possibilidades, cultura e erudição vastíssimas, que constituem, aliás, uma de suas marcas mais notáveis, Sérgio Buarque de Holanda não se deteve num assunto, num período ou numa região. Não foi propriamente um especialista como outros grandes historiadores brasileiros. Escreveu sobre o Renascimento, o Barroco, as Luzes, o Modernismo. Publicou ensaios e críticas no domínio da antropologia, da sociologia, da literatura, da arte, e, mesmo após ter se fixado como historiador profissional, lançou um livro, Tentativas de Mitologia, de 1979, 3 anos, portanto, antes de morrer, onde fica evidente a impressionante desenvoltura com que transitava entre vários domínios do conhecimento. Paradoxalmente, a atividade prolífica e ininterrupta não impediu que a escrita fosse para ele muito sofrida. Como registrado no prefácio que escreveu para a última edição de Monções, publicado em 2014, ouvi do próprio autor, por volta de 1977, que custava muito a redigir um só parágrafo, carregando nos bolsos pequenos blocos onde refazia frases e trechos ao longo do dia. A dificuldade seria, alguns anos depois, reiterada por ele no referido em Tentativas de Mitologia. Ao discorrer sobre a sua militância como crítico de jornal, ele reconheceu ter sido forçado, e é ele quem diz, pelo tirocínio de quem há de redigir cada semana um artigo novo sobre matéria nova, a buscar um estilo ao mesmo tempo claro e correto, acrescentando que a clareza não lhe era, contudo, natural e que vinha tentando realizá-la de longa data. Na crítica de jornal, continuava, nada lhe viera como dádiva milagrosa, e sim como uma conquista gradual, e é ele que fala, e alcançada largamente sobre um vício meu, não sei bem se adquirido ou congênito, que me fazia quase sempre desenvolver meu raciocínio como se falasse ou escrevesse só para mim, ignorante do interlocutor presente e do leitor eventual, de onde as obscuridades frequentes
em que tropeço ainda hoje, quando me ocorre passar os olhos sobre um dos meus antigos escritos, e que escapavam outrora, por mais que me advertissem vários amigos a respeito deles. Um dos amigos foi Manuel Bandeira. Sérgio Buarque de Holanda deve ter partilhado com ele as dificuldades que o inquietavam, como explicitada nas primeiras páginas de Tentativas de Mitologia. Eu falei Monções, mas é Tentativas de Mitologia, a minha primeira citação. Ele dizia que não se sentia o que se chamava um escritor da raça, que sabia ser incapaz de expressar-se ao correr da pena nos termos mais adequados, vendo-se às voltas com uma vigilância constante sobre a própria dicção, embora sujeitando-se ao perigo de torná-la, por vezes, artificiosa, e chegando a enveredar experimentalmente, é ele quem diz, pela fala brasileira inventada por Mário de Andrade, no intuito de diminuir a distância entre esta e a literatura escrita. A certa altura, Bandeira reconheceu mudanças no estilo do amigo, mas chamou atenção para algum timbre arcaizante neles persistente, certo casticismo, distinto, contudo, daquele dos textos clássicos portugueses, e que suspeitava dever-se à leitura das atas da Câmara da Vila de São Paulo, das ordens régias e dos testamentos quinhentistas. A observação de Manuel Bandeira tem fundamento. A partir dos anos 1950, a leitura exaustiva das fontes coevas marcou o estilo do historiador, e a expressão máxima dessa marca é Visão do Paraíso, que, no estilo e nas imagens, adere à estética do barroco. No balanço sobre o seu ofício, feito no final da vida em Tentativas de Mitologia, continuava a se questionar quanto à escrita praticada, interrogando-se até que ponto a versatilidade imposta pela crítica de livros o afastara do estilo mais adequado à complexidade imposta pelas disciplinas científicas, defendendo-se em seguida e considerando que o exercício da crítica não teria transtornado sua vocação principal de historiador. Ele diz que também não acreditava existir uma história pura ou uma crítica pura. Daí, o crítico ter ajudado a formar o historiador nele, não é? Permitindo que evitasse dogmatismos, enquanto o historiador pôde permitir ao crítico que permanecesse alerta à exigência de pesquisas apuradas. E talvez, de fato, o exercício da crítica tenha sido responsável pelo olhar distante e pelo antidogmatismo que sempre procurou conservar em relação aos seus objetos. Quer dizer, o historiador tem sempre que ter um olhar distante. Eu passo para o ponto seguinte, que é a ideia de uma história em movimento. O livro que marcou o ingresso de Sérgio Buarque de Holanda no mundo dos arquivos e dos documentos antigos foi Monções, publicado em 1945. O crítico de livros, que no ano anterior reunira escritos de jornal em Cobra de Vidro, de 1944, se aproximava mais e mais dos estudos históricos, levado pelas possibilidades de emprego, já que em 1946 ele foi designado como historiógrafo do Museu Paulista, mais comumente conhecido indevidamente como o Museu do Ipiranga. Portanto, ele arranja um emprego mais voltado para o ramo da história, e também se aproxima pelo que era, conforme declarou mais uma vez, sua vocação mais funda. Os 10 anos seguintes foram marcados pela produção que constitui o cerne das minhas considerações presentes, os escritos voltados para o que Sérgio Buarque de Holanda, ele, considerou a expansão paulista dos séculos XVI, XVII e XVIII. As andanças por terra em busca de mão de obra indígena, as expedições fluviais voltadas para o comércio com as zonas auríferas e que eram então conhecidas como monções de comércio. O livro Monções contava inicialmente com 6 capítulos: os caminhos do sertão, o transporte fluvial, ouro, sertanistas e mariantes, as estradas móveis e comércio de Cuiabá. Em 1949, os Anais do Museu Paulista, da instituição que ele dirigia, publicaram uma nova pesquisa do seu diretor,
Índios e Mamelucos na Expansão Paulista. O foco mudara, dirigindo-se para as marchas paulistas sertão adentro, ora palmilhando o território rumo ao sul, o Paraguai, ora rumando para o sudoeste do continente, na busca de minas de prata, como as do Cerro de Potosí. O novo interesse o absorveu nos anos seguintes, sem impedir que, ao mesmo tempo, continuasse a reunir documentos referentes às monções de comércio. Em 1957, já prestes a se apresentar para o concurso de cátedra da USP, cedeu à insistência de amigos, entre eles Otávio Tarquínio de Souza e Antônio Cândido, e reuniu novos escritos àquele núcleo inicial de Índios e Mamelucos, para com eles publicar Caminhos e Fronteiras. Neste livro, deteve-se no movimento paulista por terra, mas não esqueceu do comércio fluvial. Numa entrevista ocorrida em 2 de junho de 1981, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e da qual participei, juntamente com Maria Tereza Petroni, Bolívar Lamounier e Hernani da Silva Bruno, ele confessou mais uma vez tal desejo, e eu cito: "Gostaria ainda de rever esse material. Consegui uma bolsa da Fundação Gulbenkian e fiquei 3 meses em Portugal. Estive também no Mato Grosso." Um parênteses, ele tem um processo na Fundação de Amparo à Pesquisa que registra, em 2 ocasiões, os auxílios da FAPESP para as pesquisas dele nesse momento. Então, teve em Mato Grosso, tive também em Mato Grosso, fui até Assunção, no Paraguai, e tenho todo esse arquivo anotado. Enfim, o material é muito grande, só que eu não tenho tempo, estou fazendo outras coisas. Até pensei em fazer um livro com outro título, Monções e Povoado. Seria o mesmo livro, só que muito ampliado. Mas voltemos no tempo, pois é preciso esclarecer certos aspectos referentes às edições de Monções. Anos antes, em 1976, saíra a 2ª edição do livro, que é essa amarela, com texto igual ao da primeira, que é a da esquerda, e observações do autor esclarecendo que não quisera alterar nada do que constasse da edição anterior. Mas, após sua morte, ocorrida em 1982, foram encontrados 3 capítulos refeitos em seus papéis: Caminhos do Sertão, no qual as 3 páginas iniciais se transformaram em 43, o Transporte Fluvial, que teve um acréscimo de 17 páginas às 23 iniciais, as Estradas Móveis, que das 29 páginas passou a contar com 67. A versão refeita de Caminhos do Sertão havia sido publicada ainda em vida do autor, na Revista de História da USP. Completamente reescrita, passara a contar com 40 páginas, como eu acabo de dizer. Os demais capítulos reescritos, que foram encontrados quando ele morreu, eram inéditos. Na 3ª edição, surgida em 1990, que é essa penúltima, Oito anos, portanto, após o desaparecimento do autor, a editora brasiliense esclareceu em nota que o leitor tinha em mãos o livro na sua integridade originária e, como material novo, em apêndice, os 3 capítulos refeitos de Monções. Em 2013, fui procurada pela editora Companhia das Letras para prefaciar o que seria a 4ª edição de Monções. Após muita hesitação e valendo-me do fato de estar, naquela altura, orientando um projeto de iniciação científica sobre a produção historiográfica de Sérgio Buarque de Holanda entre Monções e Caminhos e Fronteiras, resolvi incorporar a pesquisa do aluno e o convidei para trabalhar comigo em algo mais ambicioso, uma edição de Monções e de O Extremo Oeste, que é esse verde da direita, conjunto de textos inéditos de Sérgio Buarque de Holanda, que José Sebastião Witter publicou em 1986, a pedido de sua viúva e colaboradora, Maria Amélia Buarque de Holanda. Caminhos e Fronteiras ficou de fora dessa publicação. A minha publicação, a publicação que eu organizei, é essa de baixo, que vem numa caixa com os 2, com essa reunião, da qual ficou de fora Caminhos e Fronteiras. Por quê? Porque, na forma
que lhe havia sido dada pelo autor em 1957, ele tinha nascido pronto e irretocável. O editor aceitou o projeto, André Seckel preparou as notas a Monções e Monções ficou como esteve durante a vida do autor. Os 3 capítulos refeitos foram juntados a Extremo Oeste, o verde, né, e o conjunto rebatizado de Capítulos de Expansão Paulista. Em 2014, então, o que chegou às livrarias foi essa caixa, com um volume mais fino, que é o volume original de Monções, e com um volume mais grosso, que reuniu os capítulos reescritos de Monções e o Extremo Oeste. Monções, então, continuou como nascera, mas o enigma ficou sem solução. Por que o historiador levara mais de 40 anos procurando reescrever Monções, sem ter, afinal, incorporado à edição de 1976, que é essa amarela, feita durante a sua vida, aqueles capítulos que, muito provavelmente, ele já tinha reescrito? A marca de Capistrano de Abreu sobre a concepção geral desses escritos contou muito na decisão de chamá-los de capítulos de expansão paulista, pagando tributo aos capítulos de história colonial que Capistrano publicou em 1907 e deixando implícita a associação com uma outra obra desse mestre, a existente entre Caminhos e Fronteiras e Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, que a Sociedade Capistrano de Abreu publicou em 1930, 3 anos após a morte do autor. Vou fazer um parênteses aqui. Quem primeiro usou a palavra capítulos para publicar os inéditos encontrados depois da morte do Sérgio Buarque de Holanda foi Antônio Cândido, que publicou os inéditos encontrados depois da morte também sobre crítica literária. E, por insistência da viúva, mais uma vez, de Maria Amélia, eles foram, então, reunidos por Antônio Cândido, que lhes atribuiu o título Capítulos de Literatura Colonial. Eu não sei se ele tinha em mente a relação com Capistrano, e é possível, mas, pelo menos, a alusão remete a capítulos de história colonial do Capistrano. Por que Capistrano? Porque, como ele, Sérgio voltou os olhos para o interior do território que viria a ser o Brasil, tratando, ao mesmo tempo, conforme dito por Fernando Novaes, das trilhas dos bandeirantes e raias da colônia, mas, sobretudo, das direções e limites da nossa civilização. Contemporâneo de Gilberto Freire nasce em 1900, Sérgio nasce em 1902, em diversas circunstâncias e em vários escritos, Sérgio procurou deixar claras, desde Raízes do Brasil e até tentativas de mitologia, as diferenças que os separavam quando se tratava de perceber as linhas mestras da nossa formação. No ensaio instigante, Mar e Sertão, Luiz Feldman considerou recentemente que Gilberto e Sérgio pertenceriam a 2 tendências diferentes do ensaísmo brasileiro. A do primeiro, afeita a destacar o papel do mar na concepção da nossa história. A do segundo, voltada para a presença marcante do sertão. O mar, espaço das navegações e do império marítimo, do mundo que o português criou, como disse Gilberto Freire, e, a partir dos anos 1950, do luso-tropicalismo, o mar, portanto, se oporia ao sertão, que um outro estudioso da expansão paulista, Alcântara Machado, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e é pai do modernista Antoninho Alcântara Machado, que morreu muito cedo. Então, Alcântara Machado qualificava o sertão como o centro solar do mundo colonial. Penso que a questão é mais complexa do que posta no belo ensaio de Luiz Feldman, e que, escapando ao âmbito dessas considerações, e que escapa mas ela me escapa no momento, eu não posso me deter nas considerações que eu estou fazendo aqui. O que cabe ressaltar aqui é como um povo de marujos e navegadores se aclimatou a circunstâncias muito distintas das que o haviam norteado até então na busca da sobrevivência, enfrentando dificuldades e incertezas comparáveis às impostas pela lide marítima. Tanto Alcântara Machado quanto Sérgio sublinharam a relação entre a travessia oceânica e a travessia do sertão, e está por explorar melhor
o quanto a experiência marítima portuguesa possibilitou que os colonizadores suportassem as agruras, por exemplo, da navegação fluvial das monções, que chegava a durar 9, 10 meses. Era uma viagem mais longa que se fazia de São Paulo a Cuiabá do que a viagem que os próprios administradores coloniais que iam dirigir a capitania de Mato Grosso faziam de Lisboa ao Rio de Janeiro, que durava, no máximo, 2 meses. Retomando o que seria a proposta de Luiz Feldman, talvez houvesse tanto de mar quanto de sertão na obra historiográfica de Sérgio Buarque de Holanda, mesmo havendo diferenças fundas entre ele e Gilberto Freire, que seria um apologista do sertão, do mar. Perdão. Para o primeiro, Sérgio Buarque de Holanda, uma vez vencidas, como ele diz, as escabrosidades da Serra do Mar, o meio favoreceu a diferenciação dos habitantes do Planalto de Piratininga e, contrastando com o equilíbrio aparente dos núcleos do litoral nordestino, favoráveis à sedentarização expressa no que o Sérgio considerou a sólida habitação dos senhores de engenho. Então, em oposição à sedentarização, ele opunha a situação de instabilidade da colonização no Sul, na região paulista, e que deu lugar, acabou dando propiciou o contato mais íntimo entre os adventícios e a população nativa. Logo na segunda página do capítulo inicial de Monções, o referido Caminhos do Sertão, Sérgio Buarque de Holanda define o ritmo da história que ele passava, então, a abraçar, esclarecendo que a vocação dos paulistas estaria no caminho que convida ao movimento, não na grande propriedade rural que cria indivíduos sedentários. O propalado isolamento de São Paulo, que hoje é bastante contestado pela historiografia, imporia maior lentidão aos colonizadores. Ali, a língua portuguesa, só no século XVI, suplantaria a língua geral da terra, e a ação colonizadora se fez por um processo de contínua adaptação a condições específicas do ambiente americano, flexível como couro, ajustando-se, amoldando-se a todas as asperezas do meio. Citação do Sérgio. Desde as primeiras páginas, estava assim traçado, em Monções, a opção pela análise histórica assentada nas complexidades do encontro cultural, necessariamente interdisciplinar. O autor sinalizava que, ao se valer de um legado historiográfico já consolidado, aquele mais convencional de autores como Alfonso de Scragnoli Toné e os seus estudos sobre as bandeiras, mas também sobre a perspectiva mais inovadora do Alcântara Machado, na Vida e Morte do Bandeirante. Então, com um pé nessa tradição mais consolidada e talvez mais tradicional, ele retomava uma tradição que, paradoxalmente, fosse mais inovadora, que é a do Capistrano, propondo uma outra forma de entender o Brasil. Desafiava de uma só feita Gilberto Freire e Oliveira Viana, autores que ele criticou com firmeza desde os tempos de Cobra de Vidro. 2 meses antes de morrer, na entrevista que concedeu a Richard Graham para a revista norte-americana Hispanic American Historical Review, ele reiterou que coletara muito material para ampliar Monções e reconheceu o quanto a crítica a Gilberto Freire e a Oliveira Viana o tinham levado a dedicar-se ao assunto dos movimentos do sertão. Ele queria fortalecer uma perspectiva muito mais complexa e mais funda sobre a formação do Brasil. Para deixar clara a distância que o separava de Freire, registrou que, em ensaios dispersos, começara a escrever, e é ele quem diz, uma espécie de Casagrande Senzala ao avesso, pois este livro fazia com que o Brasil parecesse estático, dominado pelo açúcar, olhando para o Atlântico, parado. E ele diz: eu queria algo mais dinâmico, apontando para as minas, para o interior, um Brasil em movimento, um Brasil movido pelo ouro, pois era a riqueza interior e não a litorânea, surgida a partir da itinerância e da incerteza, que originaram uma sociedade de arrivistas e não de aristocratas,
que eram capazes de romper com tradições e reinventar essas tradições, discrepando do sedentarismo modorrento do litoral. Um Brasil habitado por homens que se afastavam, quando preciso, da matriz portuguesa tão cara a Freire, adotando, quase sempre, até o final do século XVIII, o Nhangatu, ou língua geral do Sul. Quanto a Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda reprovou suas afirmações sobre a carência de ideias democráticas no Brasil, sua obsessão arianista tão distante daquilo que ele, Sérgio, considerava quase como um dever. Falar de um Brasil que não era fruto apenas do intuito colonizador europeu, mas obra de muitos outros elementos. Daí o empenho em destacar o papel indígena na determinação das rotas e das práticas que possibilitaram a ação dos colonizadores, imprimindo sua marca na civilização material do Planalto. Caminhos e Fronteiras desenvolve certos aspectos que, em Monções, haviam sido tratados de passagem, detendo-se nas práticas culturais que tornaram possível a expansão paulista. Surgiu meio por acaso, ao sabor das demandas de artigos e dos atalhos que escapavam das coordenadas em torno das quais gravitava o interesse permanente pelas monções de comércio. Passou um tanto despercebido e ainda hoje não atrai muita atenção. Um ou outro estudo sério e bem fundamentado, como A Conquista do Oeste, de Robert Wagner, procurou ajustá-lo a uma explicação mais abrangente acerca de um eventual fascínio de Sérgio Buarque de Holanda pelas teorias de Frederick Jackson Turner, sobretudo no livro The Significance of the Frontier in American History, bem como pela problemática geral das fronteiras no pensamento norte-americano. O autor, Sérgio Buarque de Holanda, não chegou a ver a obra de Wagner, porque foi publicada depois do seu falecimento, mas, tomando-se por base o que ele disse na introdução de Caminhos e Fronteiras e em Tentativas de Mitologia, ele teria discordado de tal interpretação. A fronteira de que ele fala se define na relação permanente com o movimento das populações paulistas, condicionando-o e sendo por ele condicionado. O vocábulo fronteira se achando presente já nos textos contemporâneos da primeira fase de colonização do Brasil, e independendo, portanto, é Sérgio quem diz, de quaisquer relações com o significado que adquiriu na moderna historiografia, em particular na americana. Para Sérgio, o que interessava eram as manifestações particulares, próprias à ação dos habitantes do Planalto Paulista, e ele diz que, em nossa história, se podem associar aquele conceito de fronteira. A fronteira, nas obras sobre a expansão paulista, é vista, portanto, sob perspectiva eminentemente histórica e foge ao enquadramento mais sociológico sobre o qual se assenta a argumentação de Wagner. Mais complexo e bem equilibrado do que Monções, Caminhos e Fronteiras não deixa transparecer o fato de ter se constituído por artigos publicados em momentos diferentes, que neste livro integraram capítulos ordenados segundo 3 núcleos: índios e mamelucos, técnicas rurais e o fio e a teia. O primeiro núcleo aborda as situações, estou citando ele, surgidas no contato entre uma população adventícia e os antigos naturais da terra, com a subsequente adoção por aquela população que chegou, não é, de certos padrões de conduta e, ainda mais, de utensílios e técnicas próprias dos últimos, os locais. O segundo e o terceiro núcleos se referem ao processo de diluição desse legado, ocorrido nos primeiros tempos, assim como a lenta recuperação subsequente. A presença indígena se faz mais presente no segundo núcleo, pois, no terceiro, abordam-se atividades que tendem a acomodar-se aos meios urbanos e se tornam, nesse caso, cada vez mais dóceis. Tem uma luz aqui que deixa branca a página, por isso que eu estou hesitando um pouco. Mais dóceis aos influxos externos. Apesar do pioneirismo no estudo do cultivo dos trigais, da pilação dos grãos, do trato do solo, da tecelagem de cunho doméstico, quando o autor mostra que a análise das técnicas deve se valer tanto da antropologia como da consideração dos universos mentais envolvidos, apesar disso,
Índios e Mamelucos se destaca, a meu ver, das demais partes pelo caráter extremamente inovador e, sobretudo, pela beleza da escrita. Os 9 artigos ali reunidos articulam a vida material, a dimensão cultural dos sentidos e da percepção, bem antes que o historiador italiano Carlo Ginzburg o fizesse numa bela análise publicada no final dos anos de 1990 sobre o conhecimento indiciário, um lindo ensaio chamado Sinais, Raízes de um paradigma indiciário. Esses 9 artigos detêm-se sobre a adoção de uma corporalidade específica por parte dos caminhantes. Estou dando exemplos, esse é um dos temas mais fascinantes, né? A maneira como, para caminhar, para suportarem as marchas longas, eles tinham que inclinar o corpo um pouco para frente, girando ligeiramente os pés para dentro, imitando os naturais da terra. Portanto, os mamelucos aprenderam a caminhar com os indígenas. E ele fundamenta tudo isso na etnologia, né? Na etnografia, perdão. Nesse núcleo também se esmiuça a incorporação pelos europeus de hábitos alimentares venatórios e curativos inusitados, mostrando quanto a itinerância, a iminência da doença ou o flagelo da fome, que ele define, uma definição belíssima, a meu ver, a fome ele considera uma companheira da aventura. Então, como é que todos esses elementos impunham a adoção de critérios, ora seletivos, ora análogos. Na Nova Terra, diante das peculiaridades do meio natural, onde não se reproduzem exatamente as visões habituais, a imaginação, diz ele, adquire direitos novos, apesar de haver sempre quem insistisse nas analogias, procurando o pão de trigo na mandioca, a castanha europeia na araucária, a uva na jabuticaba, a carne de vaca no tamanduá, conforme registrado em tantos dos primeiros cronistas. O apuro metodológico, teórico e metodológico impressiona ainda porque antecipa modos de análise cultural que só se generalizariam no final do século passado, quando as análises sobre encontros culturais se tornaram praticamente uma coqueluche, né? E é Sérgio quem diz o seguinte: nada tão difícil como uma análise histórica tendente a discriminar entre os elementos importados e os que procederam diretamente do gentio. Traços comuns prepararam, sem dúvida, e anteciparam a síntese desses diversos elementos. Mais adiante ele diz: são dignos de interesse, por outro lado, os processos de racionalização e assimilação a que o europeu sujeitou muitos de tais elementos, dando-lhes novos significados e novos encadeamentos lógicos, mais em harmonia com seus sentimentos e seus padrões de conduta tradicional. Escrevendo no momento em que muitos acreditavam na sobredeterminação do econômico e quando se cogitava entre os historiadores franceses na autonomia das mentalidades, que seriam fenômenos de longuíssima duração, o autor fica numa espécie de meio caminho sugestivo, pois o livro mostra ter sido nos aspectos da vida material que o colono e seus primeiros descendentes se mostraram mais sensíveis a manifestações divergentes da tradição europeia, enquanto determinados traços de mentalidade, que eram peculiares aos colonizadores portugueses, permitiriam operar a seleção das técnicas adotadas, a retirar da botica da natureza certas substâncias e não outras, imprimindo sentidos nos arranjos culturais e influindo sobre a história dos homens. Mentalidade, por sua vez, que não se apresentava nas análises do Sérgio, não se apresentava imóvel, como em certos trabalhos da escola francesa, mas passível de ir se alterando aos poucos sob o impacto da agitação de superfície representada pela adoção de novas técnicas e de novos costumes. Caminhos e Fronteiras demarca territórios e indica um tempo novo nos estudos do sertão. Sendo um marco inovador, não perde de vista certa tradição historiográfica brasileira, ali representada, como já referi, por Alcântara Machado e por Capistrano de Abreu. Ambos haviam dedicado capítulos ao sertão e Sérgio dialoga com esses capítulos, tanto implícita quanto explicitamente. Eu vou me aproximando mais do fim.
Os escritos sobre a expansão paulista, que foram deixados inéditos por Sérgio Buarque de Holanda, quando da sua morte, continuam sendo um enigma. Como se viu, foram publicados em 1986 por José Sebastião Vitter e batizados de O Extremo Oeste, e, em 2014, reunidos por mim aos 3 capítulos reescritos de Monções, sob o título de Capítulos da Expansão Paulista. André Seckel Cerqueira e eu não conseguimos chegar a um juízo seguro a respeito da natureza de O Extremo Oeste, que é esse da capa verde, para ficar mais claro, né? Então, organizamos os textos, lemos exaustivamente e não chegamos a uma conclusão. Mas percebemos que são muitas as passagens reescritas que se encontram também em Monções e, em menor incidência, em Caminhos e Fronteiras. São reescritas, mas tem sempre mudança. Quando a gente acha que ela é totalmente tirada daquele pedaço, percebe que tem uma novidade, não é? Os textos datilografados, que serviram de base à publicação de O Extremo Oeste, então, esses textos datilografados trazem correções manuscritas do próprio Sérgio. E esse, inclusive, já é... acho que é datilografado, está no arquivo do Sérgio na Unicamp. Não é? E, ao mesmo tempo, ele, além dele corrigir o que está datilografado, ele escreve nas margens, no começo do texto, assim, o tempo todo. Eles são todos cobertos de anotações, quer dizer, escreve, reescreve, escreve, reescreve sem parar. Vitter, que foi um dos seus discípulos mais próximos, deu o testemunho, na introdução que ele fez para o Extremo Oeste, ele dá o testemunho sobre a obsessão do mestre com a escrita e a reescrita, com a busca da forma perfeita, da palavra mais justa, reproduzindo alguns desses exemplos refeitos existentes no texto datilografado. Essa é a cópia do que o Vitter publicou quando ele editou o Extremo Oeste, ele que publicou pela primeira vez essa página. Flagrou, quando o Vitter, ainda na introdução, o Vitter flagrou enganos, gralhas e até erros de datas, o que é absolutamente absurdo, se tratando do Sérgio, não é? E indicam que o texto, que aquilo jamais ocorreria caso tivessem sido revistos com o rigor obsessivo que caracterizava o seu autor. Eram textos, portanto, que estavam longe de serem encaminhados para publicação. Não há tampouco qualquer referência à data em que eles foram escritos. Possivelmente foram muitos momentos diferentes. Ele se dedicava a esses textos quando sobrava tempo da tarefa que mais o absorveu nos últimos tempos, que, segundo ele mesmo disse, foi a continuação do volume sobre do Império à República, não é? Que trataria da introdução do aparecimento dos militares na vida política do país, né, no final do período imperial. As notas de rodapé, quando as há, são bastante complexas, e o Vitter pôde, inclusive, com base nelas, conferir as transcrições de documentos que o Sérgio transcreveu. Ele achou um pouco esquisitas, foi nos arquivos que o Sérgio tinha frequentado, cotejou, e, de fato, havia uma outra palavra que estava alterada, quer dizer, coisas que jamais aconteceriam se ele tivesse tido tempo de rever em vida. Mas, por vezes, percebe-se que no Extremo Oeste, ele solta a pena, esquece das notas, e aí ele escreve trechos de uma beleza extraordinária, não é? E aí não tem como conferir também quais são as fontes. Numa aproximação ainda precária, é possível estabelecer alguns marcos com base nas citações bibliográficas, sem avançar muito, não é? Eu acho que é esse o resumo da situação. Qual seria o destino de tais trechos? Integrariam a reescrita de Monções, como ele dizia, sob o título de Monções e Povoamento? Dariam origem a um novo livro?
seriam apenas rascunhos do que ele tinha publicado nas décadas de 40 e de 50 e que não passaram pelo seu crivo aperfeiçoadíssimo? Difícil saber. Tanto há indícios de que ele já escrevia essas passagens na década de 40, quanto de que ele o fazia no final de 1970, porque ele publica obras, ele cita nas notas obras já do começo da década de 70. A beleza desses trechos e a coerência interna que apresentam impede, por sua vez, que eles sejam considerados meros rascunhos, e a originalidade de alguns assuntos não coaduna com a possibilidade de que eles fossem descartados. Não foram escritos para serem descartados, pois só no século atual muitos dos temas que ele trata ali estão sendo tratados pela pesquisa universitária. Eu poderia citar vários exemplos, o dos cavalos, que é fascinante, como é que ele analisa a colonização portuguesa, as diferenças, das sutilezas da colonização portuguesa e espanhola na parte sul do continente sul-americano, no extremo sul do continente sul-americano, com base no uso de cavalos ou não. Os espanhóis usavam cavalos, os paulistas, os brasileiros usavam menos cavalos, né? A profundidade com que ele entra pela comparação entre grupos indígenas para saber qual é a origem, se eles teriam se dividido depois de uma certa altura, constituindo originalmente o mesmo grupo indígena. Mas o assunto que me fascina mais, aí, um dos assuntos que eu acho mais interessantes e que tem sido justamente abordado pela pesquisa recente, a partir do século XXI, são as incursões sobre o papel do Paraguai na definição dos limites ao sul e também na importância das diferenças entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola. O Paraguai teria, portanto, tido um papel fundamental na expansão paulista e estabelecendo e propiciando que se veja uma relação complementar e contraditória, uma relação dialética entre São Paulo e Assunção, entre a cidade de São Paulo e a cidade de Assunção. Assunção fundada um pouquinho antes. Na segunda metade do século XVI, Assunção teria eclipsado São Paulo, a vila surgida em torno do colégio jesuítico. E, desde a sua fundação, em 1537, a cidade paraguaia teria sido mais determinante na ocupação do Sudeste e do Sul da América pelos portugueses do que a presença francesa na costa atlântica. Se os franceses, adversários que vinham de longe, insinuaram-se, e é ele que eu cito, sobre as partes mais visíveis ou ostensivas da colônia, de onde poderiam ser desalojados, porque eles estavam na região de produção de açúcar, né, e na região mais urbanizada, portanto, eram mais fáceis de desalojar, os assuncenhos eram inimigos mais íntimos e mais perigosos, vivendo ali ao lado de paredes meias, com os portugueses, podendo feri-los de flanco, se assim o quisessem. Antes de se descobrir e explorar o Cerro do Potosí, em 1545, na atual Bolívia, o Paraguai era a grande atração sul-americana para os ibéricos, tanto portugueses quanto espanhóis. E houve um período indefinido, quando pouco se sabia sobre os limites estabelecidos por Tordesilhas, em que, segundo Sérgio Buarque de Holanda, a região tanto poderia ter se tornado lusa quanto espanhola. É o mesmo raciocínio do Capistrano, quando ele fala que o litoral tanto poderia ter se tornado Maír, quanto poderia ter se tornado Peró, né, francês ou português. Famílias paulistas e assuncenhas se entrelaçaram. Relações de comércio e de contrabando andaram lado a lado nas duas regiões, os negócios mostrando-se de muito proveito para ambas as partes. E o caminho entre São Vicente e Assunção era tão frequentado que, uma vez estabelecido na Bahia o governo geral, em 1549, com Tomé de Souza, o governador mandou que o caminho fosse obstruído, preocupado com o que dali poderia ocorrer. Por meio de uma análise assentada num domínio espetacular da história factual, da diplomacia da época e do desenvolvimento da cartografia, Sérgio Buarque de Holanda está, na verdade, preocupado em explorar a ideia da imprevisibilidade na história
e mostrar que elementos aleatórios e improváveis, a exemplo da refundação de Buenos Aires e do desenvolvimento de um núcleo isolado e estranho às grandes rotas sul-americanas, como era São Paulo, acabaram por subverter a situação. Se antes ocuparam uma posição central que lhe daria a chave de todo o continente, bloqueando todas as possibilidades de acesso dos de Portugal às minas de metal rico, Assunção acabou por ser eclipsada. Rebatizados de capítulo de expansão paulista, esses textos parecem ser a chave possível para melhor entender a escrita de história em Sérgio Buarque de Holanda. Recuando a cobra de vidro e avançando até tentativas de mitologia, como eu procurei fazer aqui, sugere-se que o tema obsessivo desse grande historiador foi a expansão paulista. Seus depoimentos indicam que se desgostou com raízes do Brasil, desinteressou-se de Visão do Paraíso e só começou a se livrar das monções, dos caminhos e das raias do continente sul-americano quando surgiu o interesse tardio que o levou ao Segundo Reinado. Se o poeta Cláudio Manuel da Costa, que Sérgio Buarque de Holanda analisou como ninguém, e aqui eu abro um parênteses, porque ele diz que, quando ele faz um balanço em tentativa de mitologia, ele acha que ele foi bom crítico para valer quando ele lia poesia. Não é? E, por isso, eu fiz questão de trazer a poesia para esse texto. Né? Então, se o poeta Cláudio Manuel da Costa, que ele cultuava e que ele analisou como ninguém, viveu dividido entre limar obsessivamente os poemas e entregar-se à febre da inspiração, o alvo da lima do historiador foi, sem dúvida, a temática da expansão paulista. Sua febre tardia sendo, possivelmente, a da história do Império. No tempo que mediou entre o começo da escrita historiográfica, segundo moldes mais acadêmicos, e o seu ocaso, Sérgio Buarque de Holanda escreveu, recortou e reescreveu. Fez com que os pedaços transplantados estabelecessem relações horizontais, ora transpondo e adaptando passagens de uns para os outros, ora fazendo com que entabulassem uma espécie de diálogo ou conversa, alguns dos temas assumindo quase a função dos estribilhos ou dos leitmotivs que se repetem nas obras musicais. Em Cobra de Vidro, seu primeiro livro após a estreia de 1936 com Raízes do Brasil, pelo menos 2 dos capítulos, que são resenhas de livros, contêm germes do que viriam a ser os escritos sobre as andanças dos piratininganos. S.I., que é uma referência à sociedade aos jesuítas, em latim, a Sociedade de Jesus, onde ele discorre sobre os jesuítas, a atração dos paulistas pelo sertão e envereda pela conexão paraguaia, e Gramática e História, no qual ele traz elementos desenvolvidos na segunda e na terceira partes de Caminhos e Fronteiras, quando ele enfatiza o papel das técnicas, o monjolo, o tear, a extração do mel, ou seja, os elementos que, após a adesão dos mamelucos de São Paulo a hábitos e práticas mestiças, os levam a valorizar o legado europeu. Sérgio Buarque de Holanda foi, na juventude, profundamente marcado pelo modernismo, movimento no qual fez alguns dos bons amigos que teve na vida, como Manuel Bandeira, Prudente de Moraes Neto, Rubens Borba de Moraes e Mário de Andrade. Os documentos antigos atraíram-no para a forma barroca, presente, sobretudo, em Visão do Paraíso, mas que, confirmando a intuição de Manuel Bandeira, o teriam sempre perseguido, impedindo, na maior parte da sua obra, de atingir o ideal de clareza e objetividade que diz ter sido o seu. Eu termino com uma hipótese, talvez uma provocação. Camuflado sob uma escrita que ele talvez julgasse mais adequada aos cânones acadêmicos, mais capaz de conferir ao crítico o reconhecimento devido ao historiador, Sérgio Buarque de Holanda, no íntimo, permaneceu um modernista. Quem o conheceu pôde testemunhar sua irreverência, sua ironia, as tiradas meio surrealistas, o apreço à carnavalização, a personalidade boêmia. A tentativa aqui empreendida de dissecar seu modo de escrever reitera tal juízo. Afinal, em boa parte da sua atividade de escritor da história, recorreu com frequência aos restos, aos recortes, ao aproveitamento de pedaços, à superposição, à colagem, como se fosse um Juan Gris, um Georges Braque ou um Pablo Picasso a decifrar os movimentos dos mamelucos de Piratininga, continente adentro.
Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, por essa tarde que você nos deu esse percurso por caminhos e fronteiras do Sérgio Buarque, um grande pensador do Brasil, um dos grandes, todos nós sabemos disso, nos trazendo esse percurso sobre sua obra variada, original, erudita, e com laivos da autocrítica dele o tempo todo. E esse pensador do cotidiano brasileiro também, mantendo aí do título original, esse historiador do cotidiano também, desse cotidiano que via o andar, que analisava os rastros deixados, né, nesses caminhos, como eram, se pisava mais para um lado ou para o outro, então se era mais indígena ou mais português. Tem esses detalhes na obra dele que são absolutamente deliciosos, nas técnicas de todo dia, lembrando o apuro metodológico dele, o valor da vida no interior, enfim, tudo isso nos mostrando como seria bom que nós tivéssemos tido o Sérgio Buarque entre nós mesmo, ele sendo tão rebelde a essa ideia. Que pena que ele não veio. E que bom que você o trouxe hoje nessa homenagem tão aguda e tão completa. Você nos trouxe tanta coisa tão rica dentro de tão pouco tempo de que a gente dispunha para tudo isso. Como lembrança aqui desse dia, nós te deixamos um certificado da sua participação aqui. Muito obrigada. E como está muito em cima da hora, só me resta convidar todos para os próximos eventos. Nós vamos ter, na quarta-feira, dia 13, uma palestra As Histórias e a História na Literatura de Ednei Silvestre, na Sala José de Alencar, aqui do lado, coordenada pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. O palestrante é o próprio autor, Ednei Silvestre. E, na quinta-feira, depois de amanhã, dia 14, também na Sala José de Alencar, no programa Quinta é Cultura, uma palestra sobre Pernambuco, judaísmo e Inquisição no Brasil colonial, coordenada pelo acadêmico Arnaldo Nisquier. O palestrante será Jacques Ribemboim. E convido para a continuação deste ciclo de conferências na próxima terça-feira. Essas conferências sobre a cadeira 41 dos que ficaram de fora. Será dedicada a Capistrano de Abreu, do cientificismo à ciência, às 16h, aqui no Teatro Raimundo Magalhães Júnior. A mesa, nesse dia, excepcionalmente, será coordenada por Edgar Teles Ribeiro e o conferencista será o acadêmico Arno Welling. Estão todos convidados. Está encerrada a sessão.